Renan, você contou um pouco da sua formação, da sua vida profissional. Agora eu queria que você contasse, né? O Renan já começou correndo? Não, calma, tem toda uma trajetória, tudo é um processo. Eu queria que você me contasse como você começou na corrida. Você iniciou primeiro na corrida, você teve outras atividades, outros esportes que você passou? Conta um pouco até chegar como profissional de corrida e atleta amador. Show. A história tá engraçada. Porque assim, o primeiro esporte que eu tive contato mesmo, assim, foi o basquete. E pra quem nunca me viu pessoalmente, eu tenho 1,66 m. Então, assim, né? Claro que não era o meu futuro ali no esporte, né? Mas eu gostava muito. Só que no basquete eu já era um pouco mais rápido, vamos dizer assim, né? Eu não era tão habilidoso, não tinha o biotipo do esporte, mas eu já era mais rápido. Você né? poderia ser um amador, né, Renan? Então, aí uma vez um treinador meu, na época da escola ainda, ele viu assim que eu corria e ele começou a me dar as primeiras experiências de corrida. Então, ali foi o meu primeiro contato em si, né, com o esporte, né. Aí tive algumas experiências fazendo corridas mais curtas, né, corridas em pista e tal, mas nunca levei, assim, muito como atleta profissional, né, eu sempre tive muito na minha cabeça a parte do estudo, né. Até eu entrar na faculdade. Aí quando eu entrei na faculdade de Educação Física, eu tive contato com a professora Sara, que aí foi realmente o meu primeiro contato forte com o esporte mesmo. A Sara era professora de atletismo da faculdade, já tinha sido atleta, já trouxe muitas vivências ali de como ensinar o esporte para os alunos pequenos e para as pessoas também. Foi um contato muito bom. E aí na faculdade eu fui destrinchando isso, né? Fui técnico da Unesp de Rio Claro por 5 anos, eu fui na faculdade. Eu dei uma ajudinha nos últimos inters, trabalhei como psicóloga de esporte para eles. Exato, então inclusive a gente tem vários troféus aqui no estúdio. Aí... O melhor desempenho foi quando eu tava lá auxiliando de alguma forma. E aí, depois disso, eu comecei a querer lidar com a profissão mesmo. Aqui na cidade de Rio Claro, o único clube de corrida que tinha na época era o do Guilherme Pizirani, que recepcionou eu e uma amiga minha super bem na época. E ali foi realmente o primeiro contato com atletas amadores. Então, nós tivemos a vivência com o pessoal, como lidar com esse tipo de pessoa, e a gente foi se desenvolvendo, né? E ao longo dos anos daí, fui trabalhando lá com o Gui, e chegou um tempo que daí o Gui seguiu outro caminho, e eu assumi o clube de corrida, criei um estúdio personal, né, para a parte de fortalecimento, e aí unificamos todas as coisas, né? Então foi basicamente essa história, né? Daí, atualmente, o nosso foco principal é no ensino da corrida, para os atletas, para pessoas comuns mesmo. Então nós temos todo um protocolo aqui desde o zero para alunos que queiram começar e queiram aprender a se desenvolver, com acompanhamento com professores do lado. Nós temos um atendimento bem completo também com relação à parte de fortalecimento e planilha de treinamento personalizada. A gente vai falar muito isso aqui no personal, que os treinos eles têm que ser individualizados para cada uma das pessoas, porque cada pessoa é diferente, então a gente trabalha com esse conceito aqui, e atualmente a equipe inteira ali, pensando em estúdio e clube de corrida, está com mais de 300 pessoas atualmente. Acho que é importante, o Renan falou de fortalecimento, né? Então ele viu, enquanto profissional da educação física, a importância de não só correr, né? E correr, ele é importante, ele é saudável, mas preciso fortalecer. Como eu disse, né? Então eu preciso trabalhar com uma equipe de multidisciplinar, mas Marcela, se eu não tenho tudo isso, mas eu preciso começar, né? De alguma forma, vou correndo, vou fortalecer para que evite lesões ao longo da minha vida de exercício físico, né? Muito importante. Com certeza, é uma coisa que a gente ensina aqui para os alunos e que eu realmente aprendi ao longo dos anos, é que é muito mais eficiente você investir em ensinamentos e em serviços, porque isso vão ser coisas que você vai levar para o resto da sua vida, do que em produtos em si, né? Então, por um exemplo, né? Compensa muito mais eu investir num psicólogo do esporte do que no tênis de placa de carbono, porque vai ser um investimento muito parecido dos dois, né? Ali assim, né? E o ensinamento que eu vou ter como psicólogo, né? Que eu vou ter como profissional, um fisioterapeuta, um nutricionista, é uma coisa que eu vou carregar depois resto da minha vida, sabe aquilo? Então, é uma coisa que vai ficar intrínseco em mim, né? E quanto mais eu fizer aquilo, né? Mais eu vou me desenvolver e mais eu vou subir um degrau ao longo do processo. Então, hoje em dia, essa é uma dica que a gente dá muito para quem está começando, né? Tenta pensar mais em profissionais e em serviços, né? Do que nos produtos em si, porque a gente tem essa cultura no Brasil, né? De investir mais em produtos do que em serviços, né? Só que os serviços realmente são facilitadores. Nós levamos as pessoas a alcançar novas metas, chegarem em novos patamares muito mais rápidos do que se elas ficarem fazendo sozinhas, né? Às vezes a gente otimiza 10 anos de trabalho sozinho em 6 meses.
E a gente precisa tomar cuidado, pessoal, principalmente quando a gente vê treinos nas redes sociais, treinos para corredor, né, de fortalecimento, né? Mas será que aquele treino é específico para atividade se eu vou correr 5, 10, 15, 21, 42 ou 100? Será que aquilo lá é específico para mim? Vou tomar, tem uma suplementação que é importante para corredor. Mas que tipo de corredor eu estou falando? Para o corredor que corre 5, para que corre 10, para aquele que corre 15, 17, 21, 42, 100, né? Então a gente tem que tomar cuidado com certas coisas que aparecem generalizadas que não tem uma base científica para isso. Por isso a importância da busca de um bom profissional, né? Para te auxiliar, principalmente de educação física, para te auxiliar nessas questões, porque precisa, né? Então, assim, fortalecer sempre, pessoal. Nunca deixar de fortalecer, certo? E, Renan, você falou um pouco da sua experiência, me fala um pouco dessa vida de atleta amador, como que você chegou a 100 quilômetros, você chegou da noite para o dia, como foi essa trajetória também? Bom, muito legal essa pergunta. Ao longo dos anos, né, eu comecei, como todo corredor, a fazer provas de 5 km, passei para 10, né, e aí eu comecei a pensar em novos desafios. Então, quis fazer algumas meia maratonas ao longo dos anos, né. A primeira que eu fiz foi com meu irmão, foi até assim, nossa, acho que eu demorei para ir do 10, do 21, uns 4 anos, assim. Hoje em dia a gente faz esse processo com os alunos em 6 meses, saindo do 10K, né. E eu fui sempre buscando essa questão de novos desafios. E uma coisa que sempre me agradou foi me desafiar em novas quilometragens. Então, avançar com relação à parte do volume, né? Ficar mais tempo dentro das provas. Por que eu gostava disso? Porque eu comecei a perceber que quando eu estava numa prova de 21 ou até de 42 km, eu acabava fazendo um city tour no lugar que eu estava. Então, eu fiz Porto Alegre, fiz São Paulo, fiz Rio de Janeiro. Então, tive várias provas ali que eu consegui vivenciar esse tipo de experiência e eu achei isso muito bacana. E aí, um dia, eu comecei a ver essas provas de montanha, então provas de trilha e provas de montanha. E é um ambiente que eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei muito de acampar, sempre gostei muito de fazer trilhas. A gente até trabalhou a gente trabalha, na verdade, ainda com excursões também. Então, a gente sempre gostou desse tipo de ambiente. Então, eu pensei em testar, né? Pô, vou pegar isso e vou unificar as duas coisas e vamos ver no que dá, né? Comecei a me especializar em treinar específico para essas provas de montanha, e quando eu cheguei lá, nossa, eu me encontrei totalmente. Assim, quando eu acabei a minha primeira prova, foi a KTR de Campos do Jordão, eu falei, cara, eu nasci para isso aqui, é isso aqui que eu fiz, sabe? E aí dali foi só mais desafios, foi só aumentando. Acho que é importante, né? Como eu conheço o Renan primeiro foi conhecendo as trilhas, para saber até onde ele tinha capacidade física e o que ele precisaria melhorar no sistema de treinamento para que ele pudesse correr hoje, ser maratonista, né, de provas de montanha, né, Renan? Sim, ficar 27, 29 horas lá descendo montanha, né? Que experiência, baita experiência. E até por conta de eu já estar um pouco ambientado nessa questão de trilhas, né? Teve muita coisa que eu já vivenciava, né? Que era exatamente essa questão do ambiente, essa questão de entender que lá vai ser às vezes mais mormaço, vai ser mais frio, então tá preparado para essas condições climáticas também, né? Então era tudo algumas coisas que eu já tinha vivenciado. Eu só fui aplicando isso para fazer um desenvolvimento numa corrida. E são essas vivências que a gente um dia passa para os alunos. Porque quando uma pessoa entra num tipo de prova desse, ela tem que gerenciar muito mais coisas do que só o físico dela. Ela tem que gerenciar tudo que está em volta, ela tem que ser muito autossuficiente dentro da prova, né? A autossuficiência ela é primordial dentro de uma prova de montanha. Então, a gente tenta trazer o máximo de vivências possíveis para o atleta ele conseguir entender isso, aprender e se desenvolver dentro desse estilo de prova. O Renan falou uma questão muito importante, ambientação. Primeiro eu preparo o meu corpo para que eu possa depois desenvolver, né? Então a gente não vai chegar numa prova de montanha sem ser ambientado, saber, né, de todas as variáveis, de calor extremo, de frio extremo, de umidade extrema, né, Renan? Não deve, pelo menos, né? Exato. Animais silvestres, então, são todas essas questões. E também tem todo um preparo de equipamentos para que eu possa ir nesse tipo de provas, né? Então, se eu quiser saber mais, entre lá no Instagram do Renan, né? Estúdio Personal com W, né? Uma particularidade, para vocês entenderem um pouco também como funcionam essas ambientações até para os atletas, né? Para os alunos do clube de corrida também.